Olá, moçada. Hoje mais uma aula de geografia e nessa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre transição demográfica. Então, o que vem a ser isso? Em algumas aulas que nós já tivemos, em outras que ainda teremos sobre a dinâmica demográfica, dinâmica populacional, é importante que a gente não só perceba que a população cresce, né, como é que essa população ela vai aumentando gradativamente, como também que tenhamos a percepção de que em determinados momentos ela cresce numa velocidade maior, em outros ela reduz, e aí tem uma série de fatores que levam a essa instabilidade, por assim dizer. Bem, e dentro disso, a gente fala um pouco sobre as fases, sobre os estágios que são perceptíveis, facilmente perceptíveis ao longo da nossa história. Então, ao se tratar dessas fases ou estágios, então isso aqui vai determinar o ritmo de crescimento. Então, desse modo, nós temos, por exemplo, né, a primeira fase ou o primeiro estágio de crescimento. Então aqui, esse momento aqui da primeira fase, ele pega basicamente aquelas sociedades tradicionais. O que vem a ser as sociedades tradicionais? Por uma questão assim de simplificação, as sociedades pré-industriais. Então, estamos falando daquelas sociedades onde não houve o processo de industrialização, onde a população ainda eminentemente vive no meio rural e as atividades econômicas principais são a da agricultura e da pecuária. E, sobretudo, uma agricultura tradicional, uma agricultura na qual não se tem ali presente as tecnologias. Então, desse modo, a sociedade que se encontra nessa fase, a gente vai perceber o seguinte: a taxa de natalidade, ela é elevada. Então, se tem um número elevado de nascimentos, se nasce muito. Entretanto, quando observamos aqui, a taxa de mortalidade também é elevada. Ora, tá? Se a taxa de natalidade é elevada e a taxa de mortalidade é elevada, logo a gente vai ter como resultado aqui um crescimento baixo. Então, portanto, essa primeira fase aqui, ela se caracteriza por um baixo crescimento demográfico. Tá? Então, um baixo crescimento demográfico. Em razão bem simples, é uma equação muito simples. Nasce bastante, mas morre bastante. Então, vamos levar em conta que estamos tratando de uma população que ainda não tem um nível socioeconômico elevado, que ainda não tem à sua disposição, por exemplo, uma tecnologia na área da saúde, o próprio acesso básico à saúde, a dificuldade disso tudo leva a um índice de mortalidade muito grande. As nações mais desenvolvidas, elas viveram isso ali até o início da Revolução Industrial. Tanto é que quando nós pegamos do século I, né, até o ano 1600, então aproximadamente 1.600 anos, a população cresceu de 250 milhões para 500 milhões. Demorou 1.600 anos para dobrar. Então, nascia muita gente, mas morria muita gente por conta, né, de tudo que era normal que ocorresse a mortalidade. A própria dificuldade na alimentação, né, você não tinha em grande quantidade, né, o convívio com animais ferozes, peçonhentos, etc., e doenças que nem se conheciam, de fato, né, curas para essas doenças. Então, desse modo, essa fase ela é entendida como uma fase de crescimento lento. Bom, aí nós vamos experimentar um outro momento que é a chamada segunda fase. Essa segunda fase, ela já vai estar contextualizada dentro de um processo de industrialização. Tá? Um processo de industrialização. Ora,
A industrialização, se nós pegarmos os países pioneiros nessa industrialização, que inclusive são, na atualidade, os mais desenvolvidos. Então, eles viveram primeiro a mudança dessas fases. Então, nesse momento, nós vamos ter o seguinte, com a industrialização, a gente vai ter algumas mudanças significativas na sociedade de um modo geral. Então, por exemplo, olha, a indústria, por natureza, ela é um fenômeno urbano. Por uma série de questões. Ela necessita de mercado consumidor, fácil acesso à matéria-prima, bons meios de transporte, energia, mão de obra, e uma série de elementos que se concentram mais facilmente na cidade. Então, desse modo, a gente vai perceber que vai haver uma mudança no habitat gradual das pessoas, por conta desse processo de modernização, desse processo de industrialização. Bom, e que consequências isso vai ter em relação à natalidade e à mortalidade? A natalidade, ela vai continuar elevada. Entretanto, a mortalidade entra em baixa. Tá? Então, aqui, nós vamos notar uma mortalidade que começa a diminuir. Né? Ela não está baixa ainda, mas ela está em baixa. Por conta do quê? Gente, nós temos que levar em consideração o seguinte. Olha, o que leva a diminuir, por exemplo, a mortalidade de uma sociedade, de uma população qualquer? Melhores condições de vida. Tanto é que o melhor remédio para a saúde de uma nação é água tratada e esgoto. Então, são medidas de precaução, de prevenção. Então, é não ficar doente. E, além disso, ter uma boa alimentação. E para ter uma boa alimentação, tem que ter acesso a essa alimentação. Então, melhorou a qualidade de vida. Então, se alimenta bem. Tem acesso à água tratada, a esgoto, que elimina uma série de contaminações. Acesso à medicina, porque com a Revolução Industrial, a medicina evoluiu. A indústria farmacêutica evoluiu. Uma série de novas drogas, novos remédios surgiram e foram ficando de fácil acesso à população. Desse modo, a mortalidade começou a diminuir. Entretanto, a natalidade continuou em alta. Tá? Por quê? Porque enquanto a mortalidade a gente diminui com medidas práticas, concretas, a natalidade ela é uma questão cultural. Então, o que é que vai fazer com que as famílias passem a ter menos filhos? É só o nível de consciência. Ela vai ter que perceber isso. Isso leva a algumas gerações. Então ela vai percebendo gradativamente que se vive mais, se morre menos. Então as famílias têm que começar a ter menos filhos. Até porque começa a se perceber também que filho custa. Para você formar um filho, custa. Então, você tem que, desde a saúde enquanto criança, a educação, a alimentação. E no meio urbano, isso começa a ter um custo mais elevado, porque existem algumas exigências maiores do que aquela vida anterior, lá no campo não se tinha. Então, desse modo, nós vamos perceber aqui que essa fase ela vai levar a um crescimento elevado, então um crescimento alto da população. Então aqui a gente costuma dizer que nós vamos ter a chamada primeira fase da transição. É quando se percebe que alguma coisa está mudando. Então ela sai de uma fase de crescimento baixo e ela vai para uma fase de crescimento mais elevado. Bom, esse contexto, nos países desenvolvidos, ele vai ocorrer ali por conta da Revolução Industrial e vai chegar até o início do século XX, quando, venham comigo, quando nós vamos perceber uma terceira fase ou um terceiro estágio. Uma terceira fase ou terceiro estágio de crescimento populacional. Agora, motivado pela modernidade. Então aqui nós vamos ter a modernidade de um modo geral, e dentro dessa modernidade é lógico
que nós temos o resultado do processo de industrialização e urbanização, né? Nós vamos ter também aqui uma significativa queda nas taxas de fecundidade, sobretudo das nações já industrializadas. Então, há uma necessidade que haja já um processo de industrialização e urbanização. Nesse momento, também nós temos uma outra questão muito importante, que é a inserção da mulher no mercado de trabalho. Com a inserção da mulher no mercado de trabalho, isso teve assim impactou sensivelmente nas taxas de natalidade. Porque uma coisa era a mulher dona de casa e a quantidade de filhos. Outra coisa é essa mulher que, em tese, continua dona de casa, vai para o mercado de trabalho, tá? E ainda vai ser mãe. Então, se ela antes se habilitava, por assim dizer, a ter 3, 4, 5 filhos, nesse contexto, ela já não vai mais ter essa quantidade de filhos, porque ela precisa equacionar melhor o seu tempo, ela precisa ir para o mercado de trabalho, trabalhar fora, e um número grande de filhos é um empecilho para isso. Nos dias de hoje, nós temos uma legislação que dá uma série de garantias, uma série de direitos, mas isso foi conquistado ao longo do tempo. Isso não é uma eternidade, isso já não nasceu dessa maneira. Então, hoje, licença maternidade, né, o direito que as mães têm de amamentação, etc., são ganhos, né, são conquistas da sociedade. Então, esse é um processo que foi construído ao longo do tempo. Mas aqui, dentro desse contexto de modernidade, nós vamos ter o seguinte. Então, o que acontece? A mortalidade que já era baixa, baixou ainda mais. Então, nesses locais aqui, a mortalidade atingiu valores muito baixos, próximo ao limite. Tá? E aqui agora vai acontecer o quê? A natalidade também. A natalidade, ela vai entrar em baixa. Tá? Então ela começa, né, a diminuir o seu ritmo de crescimento. Tá? É bem verdade que com a mortalidade baixa, nós temos um aumento significativo da expectativa de vida, da esperança de vida, então nós vamos ter um processo de envelhecimento da população, né? Mas tem um limite, essa população em algum momento ela vai ser renovada. Bom, mas com a natalidade sendo mantida em valores bastante baixos, a reposição ela se torna lenta. Então, nesse momento aqui, a gente volta a ter, né, novamente um crescimento lento. Tá? Então, novamente, a gente vai ter essa percepção do crescimento lento. Bem, esse crescimento lento vai gerar uma consequência que é, né, uma não reposição nos mesmos níveis anteriores. E aí, também, né, em função disso, né, no que diz respeito a essa transição demográfica, os demógrafos colocam como sendo essa a segunda fase da transição. Então, a primeira é a fase que saiu do crescimento lento para o crescimento rápido, e a segunda fase da transição, né, é a fase que sai do crescimento alto para o crescimento baixo. Bom, e aí nós ainda podemos colocar uma quarta fase ou um quarto estágio. Né? Que vem a ser esse estágio? Esse estágio é uma consequência do terceiro. Então, aqui nós vamos ter basicamente aquilo que nós podemos chamar de estagnação da população. Nesse contexto, também, né, nós vamos atingir os níveis mais baixos possíveis, tá, de natalidade, como também de mortalidade. Então, se aqui já era baixo, aqui ele vai praticamente anular. Então, nesse contexto, continua, né, então, sendo a natalidade muito baixa, a mortalidade extremamente baixa, e um detalhe, aqui começa a ter uma mudança interessante. Olha, aqui
A natalidade é baixa, mas a mortalidade é baixa, mas ainda a natalidade é ligeiramente maior do que a mortalidade. Então a população ainda está crescendo. Tá? Nesse processo de estagnação, primeiramente, ele vai estabilizar. Tá? Ela vai estabilizar. Então o crescimento vai chegar próximo a zero. Vejam, o crescimento anual da Europa é de 0,1%, enquanto o continente. 0,1%, ou seja, é muito próximo de zero. Né? Então, com isso, significa dizer que a natalidade ela é muito baixa, a mortalidade, em alguns países, começa a ultrapassar a natalidade. Mas por que isso? Que fenômeno é esse? Então, está aumentando a mortalidade nesse país, a qualidade de vida está diminuindo? Não. A qualidade de vida continua superior aos demais lugares do mundo. Ocorre que o ser humano tem um limite de vida. Por mais que a ciência consiga prolongar a nossa vida, mas nós temos um limite. Então, como eu tenho uma sociedade que vai ter uma quantidade muito grande de idosos, e os idosos naturalmente têm uma fragilidade maior, então, com isso, começa gradativamente a ter um aumento na mortalidade. Então, algumas nações que tinham atingido o patamar mais baixo da mortalidade começam a verificar levemente um crescimento. Mas não devido a uma má qualidade de vida. Muito pelo contrário, pela elevada qualidade de vida que faz com que as pessoas vivam muito mais. E aí, então, a gente vai ter essa percepção de que essas nações começam, digamos assim, a estagnar. Bem, o interessante é observar o seguinte, muitas dessas já começam a ter uma perda absoluta de habitantes. Então, sobretudo, aquelas nações que mais problemas têm em repor a mão de obra, que muito embora tenha uma série de problemas em relação à aceitação do imigrante, mas a solução que eles têm para repor a mão de obra é justamente no imigrante, porque os nativos não têm essa possibilidade. Inclusive, algumas nações, elas já trabalham com alguns estímulos, com algumas campanhas para que se tenha filhos, para que se tenham mais filhos. Então, por exemplo, campanhas como premiação mesmo, né, para famílias que têm mais de 2 filhos, então tem uma certa premiação. O Estado promove, por exemplo, facilidade para aquisição de casa própria. Né? Algumas nações europeias, por exemplo, têm ali um período de licença maternidade muito maior, inclusive estendendo aos pais também um período grande. Então, cada nação procura fazer ali a sua política de tentativa, pelo menos, para que as famílias tenham mais filhos. Mas o problema maior, o que acontece é que, me parece que isso é algo meio irreversível. Porque no estágio em que as sociedades se encontram, as pessoas, de um modo geral, não têm mais a prioridade em ter filhos. Então, a vida moderna, essa vida corrida, essas características dessa vida que se vive, faz com que muitas pessoas abram mão da maternidade, da paternidade. Então, essas sociedades acabam só na forma de incentivos mesmo para tentativa de repor. Bem, todas as nações do mundo se encontram nesse estágio? Óbvio que não. Então, nós vamos encontrar hoje nações na primeira fase? Possivelmente. Nações na segunda fase? Diria que uma grande maioria dos países se encontram nela. E nações na terceira, né, e depois na quarta fase. Então, vejamos. Que nações hoje ainda nós podemos dizer que poderiam ser colocadas no grupo dos países da primeira fase? Sobretudo, algumas nações africanas. Então, a grande maioria das nações que se encontram na primeira fase são aquelas nações africanas mais empobrecidas, cujo processo de industrialização, de modernização ainda não os atingiu. Como também algumas nações asiáticas.
Então, algumas do Sudeste Asiático ainda se encontram nessas condições, no primeiro estágio. Então, embora tenha uma natalidade elevada, tem uma mortalidade elevada, e o que, né, leva a um crescimento vegetativo relativamente baixo. Bom, na segunda fase, natalidade elevada e mortalidade baixa, promovendo então um grande crescimento populacional. A maioria das nações chamadas de nações em desenvolvimento. Essas nações, elas passaram, a partir da segunda metade do século XX, a partir de 1950, por um processo de industrialização, seguido de uma urbanização. Então, essa mudança de habitat, essa facilidade, que por mais que a vida urbana ela tenha dificuldades, né, a vida rural, regra geral, ela tem mais limitações. Então, com isso, o fato da pessoa ter um emprego, ter a garantia de um salário, não depender de uma colheita, então isso, a facilidade por exemplo, a saúde pública, então isso tudo faz com que haja uma queda da mortalidade, mas nessas nações ainda prevalece a cultura da grande quantidade de filhos. Então, como eu disse, a grande maioria das nações do mundo, né, do mundo subdesenvolvido, se encontram nessa fase. Bem, a terceira fase, além de que boa parte dos países do mundo mais desenvolvidos se encontram nele, e muitos deles já inseridos na quarta fase, né, eu diria que podemos colocar hoje aqui o Brasil. O Brasil está terminando de fazer a sua transição, terminando de fazer a sua transição da segunda para a terceira fase. Então, dentro desse contexto, a gente vai observar o seguinte: basta a gente pensar um pouquinho na nossa própria família. Então, por exemplo, supondo que ao me referir aí a, por exemplo, pessoas na faixa dos 18 a 20 anos, imaginem vocês, nessa faixa dos 18 a 20 anos, em quantos irmãos eram os bisavós de vocês? É muito comum que esses bisavós de vocês fossem lá em 8, 10 irmãos, ou até mais às vezes. Tá? Depois, em quantos irmãos são os avós de vocês? Ou seja, né, os bisavós tiveram seus filhos. E aí, né, é comum que, ainda que fosse numeroso, mas ligeiramente menor. Bom, esses avós tiveram os filhos, que são os pais de vocês. Em quantos irmãos são os pais de vocês? Vocês vão perceber que, regra geral, é lógico, sempre vai ter alguma exceção, mas regra geral, tem havido uma diminuição. Tá? E agora, né, vocês mesmos podem estar pensando, quantos filhos vocês terão? Quantos filhos vocês almejam ter? Vejam, já é muito comum hoje as pessoas, mesmo sem estarem casadas, já terem quase que líquido e certo que não terão filhos. Nós vemos hoje, tanto em nações mais desenvolvidas, como o Brasil mesmo, né, essa proliferação dos pet shops. Quer queira ou não, né, essa quantidade maior de animais de estimação que as famílias, que as pessoas têm, é uma maneira de compensar a falta dos filhos. Né, por N razões, não vamos nem entrar aqui na questão de que por que isso ou aquilo, mas é uma constatação. Então, muitas pessoas hoje deixam de ter os filhos e tem lá um animalzinho de estimação, né? Alguns gatos, alguns cachorros, né? E alguns até com animais mais exóticos, mas enfim. Né? É uma forma de haver uma certa compensação, porque as pessoas, né, estão chegando à conclusão que, né, devido os desafios da vida moderna, né, fazem uma opção por não ter os filhos, quer ter uma vida dedicada à profissão, e as profissões hoje exigem cada vez mais um tempo maior. Então, uma série de questões que são levadas em conta que faz com que as pessoas não tenham a intenção de ter filhos. Bom, com isso, o Brasil, então, portanto, nós podemos dizer que ele está terminando aqui essa fase. Daqui a pouco, nós estamos a caminho dessa estagnação, né? Por volta de 2040, nós devemos chegar a esse limite. A partir daí, a população brasileira vai começar não a diminuir, mas diminuir o ritmo de crescimento.
tá? E podendo, inclusive, começar a ter uma diminuição da sua população absoluta. E aí, vamos chegar àquele momento em que, de repente, né, os organismos, né, governamentais brasileiros terão que apelar para os estímulos, para as campanhas, né? Então, faça um filho a mais e concorra a alguma coisa, a uma casa, a um carro, coisa parecida. Então, são estratégias que os países acabam adotando, porque os mercados têm que ser repostos à força de trabalho e assim por diante. Então, gente, essa aula de hoje, ela serviu para a gente entender um pouquinho, né, essa dinâmica, né, populacional, os ritmos variados, né, e os seus e o contexto, né, no qual a gente consegue perceber cada uma dessas fases. A aula de hoje é isso. Espero vocês na nossa próxima aula.